Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre pornografia e masturbação. Um tema difícil, um tema que muitos não querem nem escutar sobre, porque talvez já estejam, digamos assim, acostumados, ou até mesmo já cansaram de lutar contra esse mal, que é a pornografia e a masturbação. Mas nós vamos nesse vídeo entender de uma forma concreta, clara, simples, o que acontece de fato com a masturbação na nossa vida, quais são os danos que ela ocasiona na nossa vida, mas principalmente como sair destes vícios, como sair desta prisão que é a pornografia e a consequência que é a masturbação. Veja, eu não vou aqui explicar tudo a respeito do tema, porque é um vídeo de poucos minutos, onde a ideia é pelo menos trazer uma luz para você a respeito deste tema, tá bom? Então nós vamos primeiro entender a visão positiva da sexualidade, porque não adianta eu apresentar o problema para vocês se eu não apresentar antes a beleza da sexualidade, o propósito da sexualidade. Só assim conseguiremos de fato lutar contra o mal da pornografia e da masturbação. Na sequência, sim, vamos entender um pouco mais da pornografia e masturbação como distorção da sexualidade e depois como sair dessa, né? Não adianta eu apontar aqui o problema para vocês e não apontar como nós devemos sair disto. E veja, quem está falando com vocês aqui não é apenas uma pessoa que estudou sobre o tema. Não, eu estou falando aqui como conhecedor de caso, como uma pessoa que viveu por muitos anos o vício da pornografia, da masturbação. Por muitos anos eu fui escravo da pornografia e da masturbação. Então tudo que eu vou falar aqui, sim, tem conteúdo, né, da chamada teologia do corpo, tem conteúdo dos ensinamentos de João Paulo II, mas também tem a minha experiência vivida de pessoa que pela graça de Deus conseguiu se libertar do vício da pornografia, da masturbação, e eu posso dizer para vocês o quanto é bom isso, e ao longo aqui deste vídeo eu vou partilhando com vocês a respeito disso. Então fique comigo. Vamos lá, eu aproveito para pedir para você já aí se inscrever no nosso canal, né, curtir esse vídeo para ajudar, para que essa mensagem chegue para mais pessoas da sua família, pessoas que estão na internet, pessoas que de repente estão buscando um porquê, como sair do vício da pornografia e da masturbação. De repente esse vídeo pode ser um bálsamo na vida dessas pessoas, tá bom? Então vamos lá, pornografia e masturbação, e daí? Veja, primeiro então é importante nós entendermos um pouquinho sobre a sexualidade. Diferente de muitas vezes que nós escutamos que a sexualidade é algo mal, que a sexualidade é algo que deve ser esquecida na nossa vida, que a sexualidade deve ser algo colocado de lado, em segundo plano, ou até mesmo reprimida na nossa vida, Deus não diz isso. Diferente de tudo isso que eu apresentei, diferente de tudo isso que você escuta às vezes de que a sexualidade ela deve ser escondida, reprimida, não deve ser falado de sexualidade. Não é essa a vontade de Deus, não é essa a vontade da igreja. Na verdade, nós precisamos falar mais de sexualidade, nós precisamos falar mais de sexo, mas com a ótica positiva, com a ótica verdadeira, com a ótica de Deus, para que nós possamos compreender de fato a sexualidade. Compreendendo a sexualidade, nós vamos aos poucos sendo curados. Veja, esse vídeo não quer trazer para vocês fórmulas mágicas. Esse vídeo não quer trazer aqui respostas rápidas, não. Eu quero trazer para vocês aqui a verdade a respeito da sexualidade, que ela é um processo. E conforme eu vou compreendendo a sexualidade, eu vou de fato sendo curado, sendo transformado, sendo dono de mim mesmo. Então, primeiramente, nós temos que entender que a sexualidade, ela é um dom. Então, os desejos que você sente, a atração pela pessoa do sexo oposto, ela é um dom de Deus. Foi Deus que colocou em mim e colocou em você, para que nós pudéssemos sair de nós mesmos e ir ao encontro do outro. Primeiramente, ir ao encontro de Deus. Então, toda vez agora que você sentir um desejo sexual, você vai se lembrar que, primeiramente, esse desejo revela uma vontade profunda do teu coração de Deus, da busca por Deus. E depois a busca pelo próximo, de ir ao encontro ao outro, de não ficar isolado em si mesmo. Então a sexualidade, os desejos, tudo isso são dons de Deus para nós.
E nós, então, com esse dom que nós recebemos, lembrando que dom é algo que é dado por Deus a nós, com este dom, nós também somos chamados a ser dom, a ser um presente ao outro, a se doar ao outro. Como nós sabemos disso? Através da teologia do corpo, de São João Paulo II, o ensinamento profundo da igreja, nós compreendemos que esse chamado a ser dom está cravado no nosso corpo. O nosso corpo diz que nós somos dom. Se nós olharmos, podemos olhar para várias partes do corpo, mas se nós olharmos, por exemplo, para os órgãos genitais masculinos, por exemplo, nós vemos que o órgão genital masculino, por ser exterior, ele mostra esse chamado do homem a ir ao encontro da mulher. A mulher, então, tendo o seu órgão genital interno, ela tem ali a marca no corpo dela de acolher o dom. Então veja como os corpos do homem e da mulher têm esse significado de doação, de um doa ao outro, o outro acolhe o dom. Não que só o homem tem que se doar ou só a mulher tem que acolher, não. Mas os corpos de homem e mulher mostram essa realidade profunda da humanidade, que é o chamado à doação, que é o chamado a ser dom. Então, eu e você, através dos nossos corpos, somos chamados a ser dom. E veja, aqui é importante, então, entendermos isso. Sabendo que a sexualidade é um dom, sabendo que o nosso corpo tem um significado de ser dom, nós precisamos entender que para que eu seja um dom, para que eu me doe enquanto dom, eu preciso ser livre. Eu preciso ser dono de mim mesmo. Eu preciso ser dono de mim. Sendo dono de mim, eu posso me doar. Aquele que não é dono de si mesmo jamais poderá se doar. Ninguém doa, ninguém dá aquilo que não é dele. Então, para uma sexualidade de fato conforme o plano de Deus, para uma sexualidade sadia, é necessário entender isso, que nós precisamos de autodomínio. Autodomínio. E autodomínio está diretamente ligado a outra palavra, que é a palavra liberdade. Liberdade. Muitas pessoas confundem o significado da liberdade e acham que liberdade é fazer tudo o que quer. Liberdade é, tenho um desejo, vou realizar aquele desejo. Sinto vontade de fazer aquilo, então vou fazer aquilo. Isso não é liberdade. Liberdade é ser dono destes desejos e muitas vezes falar assim, poxa, eu sei que esse não é o momento, eu sei que eu não devo fazer isso porque isso fere a mim. Então, eu sou dono de mim, eu sou dono dos meus desejos, eu sou dono daquilo que eu estou sentindo e não sou controlado por esses desejos, não sou controlado por esses instintos. Então, significa o quê? Que eu sou dono de mim mesmo, que eu sou livre. Olha que interessante que vai dizer lá na carta de São Paulo aos Coríntios, né? No capítulo 6, no versículo 12, vai dizer assim, ó, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei dominar por coisa alguma. Olha que passagem fantástica. Olha que passagem fantástica. Está dizendo justamente isso. Tudo está diante de nós, tudo é permitido, mas liberdade não é fazer tudo aquilo que é permitido ser feito. Liberdade é poder escolher entre fazer aquilo que é bom e não fazer aquilo que fere a mim ou o próximo. Entende? Então, liberdade não é se consumir no vício da masturbação e da pornografia. Liberdade não é se consumir no sexo desregrado antes do casamento. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. E quanto mais eu vou me entregando isso, mais vai ficando difícil de eu controlar esses desejos e eu vou me tornando escravo. Entende? Então, liberdade é poder escolher entre fazer aquilo que é bom e não fazer aquilo que é mal, que me fere, que machuca a mim e ao outro. E nós vamos entender daqui a pouco que a masturbação e a pornografia, ela atingem muito, ela machuca muito a pessoa que faz o ato, mas também as pessoas que estão ao redor. Como assim, Mateus? Sendo que eu faço escondidinho lá no meu quarto, ninguém nem sabe.
Você que pensa, porque a masturbação e a pornografia ela afeta a nossa capacidade de relacionamento com as pessoas e com isso atinge diretamente a vida das pessoas que estão ao nosso redor, entende? Então não pense que esse vício, mesmo estando escondido, lá no cantinho, lá no quarto, não atinge as realidades das pessoas. Nós vamos ver daqui a pouco esses impactos, tá bom? Mas antes disso, ainda nessa questão da sexualidade enquanto visão positiva, enquanto dom, é importante entender isso, que o nosso corpo é templo. Olha que bonito isso, essa passagem, né, diante dessa visão positiva da sexualidade. Se você ler ali, né, Coríntios ainda, no versículo 19 do capítulo 6, vai dizer assim, ó: não sabeis que o vosso corpo é santuário daquele que habita em vós, o Espírito Santo, que recebeste de Deus? Meu Deus, o meu corpo, o teu corpo é santuário do Espírito Santo. Isso é muito forte. Diante disso, sabendo que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, nós não podemos mais querer profanar este santuário, que é puro, que é santo, criado por Deus. O nosso corpo foi criado por Deus para ser habitação do Espírito Santo. Agora é importante nós entendermos nessa segunda parte a masturbação e a pornografia, então, como distorção do dom. Lembra? O nosso corpo tem um significado de doação. A sexualidade foi dada por Deus para que nós sejamos dom. Acolhemos o dom de Deus e depois nós respondemos sendo o dom. Mas a masturbação e a pornografia, elas são distorções do dom. É interessante a gente começar a falar sobre isso, sobre o processo da pornografia e da masturbação, porque não é do nada que surge um viciado em pornografia e masturbação. Em geral, veja, vou colocar aqui uma linha, mas não significa que é sempre assim. Mas em geral, na maioria dos casos, segue essa linha, esse processo. Ali o adolescente, ele começa a descobrir o corpo dele, né? Ele percebe que ele tem um órgão genital, ele percebe ali, talvez por uma influência de alguns amigos, que ele pode sentir de repente prazer com o corpo dele. Ele vai num começo ali até que naturalmente descobrindo a masturbação, sem às vezes ter acesso à pornografia. Às vezes o jovem, naquele processo de descoberta, ele começa com a masturbação, no processo de descoberta do corpo, às vezes no banheiro, no banho, de repente por descoberta de si mesmo, por algum vídeo que ele assistiu, ou por a influência de algum amigo, falando, não, faz isso, faz aquilo. Né? Eu posso falar para mim que eu descobri a masturbação através de um colega que falou, viu, faz isso que você vai sentir algo diferente. E aí, naquele processo de descoberta, sem uma orientação de nenhuma parte, eu acabei entrando nessa. E aí o jovem vai seguindo nesse processo de cada vez mais, poxa, ele sentiu prazer uma vez, ele vai ali e se masturba, entretanto, cada vez mais vai faltando algo, vai faltando uma necessidade de alimentar. E aí que vai entrando a pornografia. Porque a pornografia, ela vem e ela vai alimentando, vai trazendo ali aquela sensação, vai trazendo aquele desejo. A pornografia vai alimentando o vício da masturbação. Veja, então algo que vai acontecendo às vezes até que naturalmente, lógico, erroneamente, porque se o jovem tivesse ali, se eu tivesse, por exemplo, uma educação que me falasse a respeito destes processos, como nós estamos falando aqui agora, com certeza é possível que eu não cairia nos mesmos erros, mas não tinha orientação nenhuma, a gente vai andando sozinho, talvez você também tenha entrado neste caminho sozinho, e de repente você tem acesso ali à pornografia, por algum amigo também, ou por você mesmo, pelas buscas. E aí quando nós vamos vendo, nós saímos de um estágio, por exemplo, de vez em quando assistir um vídeo pornográfico, uma vez por semana. Quando nós vamos vendo, nós estamos 2, 3 vezes por semana vendo o vídeo e se masturbando. Quando de repente passa mais um tempo, todos os dias você está se masturbando. Quando de repente você está 2, 3, 4 vezes por dia se masturbando. Ou seja, entrou num processo, né, numa espiral de degradação, entrando num buraco cada vez maior de necessidade. E é provado
cientificamente, nós temos vários livros, de repente depois dá para colocar alguns links aqui neste vídeo, que provam que o comportamento do vício da pornografia e da masturbação é muito próximo de drogas, de outros vícios. Que quanto mais eu sinto aquele prazer, mais eu vou querer. O nosso cérebro, né, é recheado ali de sensores que nós vamos trazendo prazer para ele, e se nós formos alimentar prazer, ele vai querer mais. Então, até mesmo pode acontecer o seguinte: a pessoa começa vendo alguns vídeos que nem são, digamos assim, filmes pornográficos de atos sexuais. Acaba vendo ali um vídeo de uma mulher um pouco mais sensual, de repente precisa alimentar mais e acaba entrando num vídeo dessa mulher seminua, ou no caso das mulheres, do homem, né? Mas esse curso é mais focado ao homem em si, mas também atinge a realidade das mulheres hoje. Aí de repente passa da mulher seminua para a mulher totalmente nua, de repente isso vai evoluindo, né, para cada vez mais vídeos degradantes até, né? Aí passa para ver a relação sexual, mas de repente já não satisfaz mais, quer ver corpos cada vez mais perfeitos, e de repente começa a ver vídeos sadomasoquistas, né? Coisas pesadas. Por quê? Porque existe essa necessidade de alimentação maior. E cada vez que isso vai atingindo graus mais profundos, vai ficando mais difícil da pessoa reconhecer que tem o problema. Quantas vezes eu escutava, às vezes na TV, na igreja, falando: não, vocês precisam se libertar disso, vocês que fazem a pornografia e a masturbação precisam se libertar. Mas na minha cabeça eu achava que eu não era viciado, porque eu só fazia, né, em determinado estágio da minha vida, de repente 2 a 3 vezes por semana. Eu falava: não, é controlável. Mas na verdade é um recurso nosso de autodefesa falando: não, eu não tenho esse problema. Talvez você mesmo esteja assistindo esse vídeo e falando: não tenho esse problema, é uma vez a cada 15 dias só, é uma vez por semana que acontece. Não, é preciso reconhecer que existe o problema. Se acontece uma vez por semana, se acontece uma vez por mês, é um problema. É um problema que precisa ser redirecionado. Uma vez que nós vamos entrando nesses estágios dos vícios da pornografia e da masturbação, nós vamos sofrendo as consequências. Talvez pela cegueira nós não enxergamos, mas nós vamos experimentando as consequências. Quais consequências? Eu vou falar de 3 dimensões que nós podemos ver essas consequências. A primeira dimensão é a dimensão social. Conforme nós vamos adentrando ao vício da pornografia e da masturbação, nós vamos perdendo, como eu falava anteriormente, a capacidade de se relacionar com as pessoas, do sexo oposto principalmente. Eu falo isso porque eu tinha muita dificuldade, por exemplo, de olhar no olho de uma outra mulher para conversar. Eu até fugia, veja, no processo ali do começo de namoro, eu tinha muita dificuldade de iniciar uma conversa, de iniciar um diálogo, até mesmo pro chaveco. Por quê? Porque eu estava preso naquele vício, que é esse vício que vai isolando, vai tirando essa capacidade de masculinidade, de ir ao encontro. Veja, o homem é chamado, até o órgão sexual dele mostra isso, não é? Como eu falei, o homem é chamado a ir ao encontro, a dar o primeiro passo, mas a masturbação vai arrancando essa força de ir. Você vai se consumindo ali, você vai usando a tua força, que era para ir ao encontro da mulher, você usa essa força para ir ao encontro de si mesmo. Vai perdendo essa força, essa capacidade de relacionamento. Sem falar, irmãos, do impacto social também no âmbito da vida das pessoas que você está consumindo ali. Veja, existe uma indústria pornográfica por detrás dos vídeos que muitas vezes nós assistimos. Pessoas estão ali. E detalhe, às vezes são pessoas que até morreram já, e de repente a gente está vendo o vídeo, consumindo aquela pessoa ali, que de repente já está até morta. É muito pesado isso.
É muito pesada essa situação, e aí mostra quanto é a distorção do dom. Veja, nós éramos chamados para nos doar pelas mulheres, e de repente eu estou consumindo, eu estou sugando a vida através daquele vídeo, através daquela situação. Quanto mais nós vamos consumindo, mais nós vamos dando dinheiro e alimentando essa indústria da pornografia, que destrói socialmente. Veja, quando a igreja fala da sexualidade, de sexo, não é porque ela gosta, que é tarada em sexo, que ela quer proibir tudo. Não é isso. A igreja quer perseguir o sexo. Não, pelo contrário. Quando a igreja ela insiste tanto na questão do sexo, da sexualidade, porque ela sabe que se a sexualidade, se o sexo for mal orientado e distorcido, causa um impacto na humanidade como um todo, na sociedade. Numa indústria. A indústria pornográfica é alimentada muitas vezes por nós. E aí por detrás disso você alimenta a indústria pornográfica, por detrás disso também ocorre a alimentação do aborto, porque em geral acontece muitas gravidez indesejadas entre esses artistas, entre essas pessoas, e aí para não ter o filho acaba sendo o aborto. Então veja toda a influência que de repente um videozinho que nós estamos assistindo pode acontecer numa sociedade como um todo. Não é? Na vida do jovem, né? Eu falava sobre isso, dessa dificuldade do relacionamento. Mas também o impacto social quando a pessoa é casada. Porque muitos acham que essa questão do vício da pornografia e da masturbação é apenas para um jovem que não é casado. Na verdade, a grande maioria é as pessoas que estão casadas. E o impacto que isso causa na família. O impacto que isso causa na família. Imagine quando uma filha, um filho descobre que um pai está se consumindo naquele vício. A frustração, de repente, que aquele filho pode sentir. Poxa, meu pai está traindo a minha mãe. Ali no pensamento, no desejo. A própria esposa, quando de repente descobre, né? A frustração. Então isso causa um impacto muito grande. E de repente você é casado e fala, poxa, não, mas isso não, agora estou casado, está tudo tranquilo, agora está tudo certo. Não, é preciso resolver. É preciso sanar, é preciso compreender esses processos. Um outro impacto que a pornografia e a masturbação traz é no âmbito espiritual. Tem gente que fala assim, não, espiritualmente eu estou bem, estou rezando. Estou lendo a Bíblia, mas está caindo 2 a 3 vezes por semana no vício da pornografia e da masturbação. Então, não há divisão. Se nessa dimensão da sexualidade nós estamos mal, espiritualmente também. Porque a palavra é muito clara. Se você ler Mateus 5 no Sermão da Montanha, vai dizer lá, Jesus vai dizer que somente os puros de coração verão a Deus. E, novamente, puro de coração não é aquela pessoa que não tem desejo nenhum. Não, novamente, o desejo é dom de Deus. Puro é aquela pessoa que sabe que tem limites, sabe que tem os desejos ali que são dom de Deus e de repente vai lutando para dominar esses desejos para ser livre. Tem que tomar cuidado para não confundir isso, né? Tem gente que acha que ser puro é não ter desejo. É uma visão totalmente distorcida da sexualidade. Pessoa pura é aquela que tem esse desejo de ser livre. Pessoa pura é aquela que tem, de fato, essa capacidade de autocontrole. É a pessoa que tem o autodomínio. É a pessoa que é dona de si mesmo. Meu Deus, olha que alegria isso, irmãos. Nós podemos falar, eu sou dono de mim mesmo. Eu sou dono de mim mesmo. Então, esse impacto espiritual. Às vezes nós achamos que nós estamos com conexão com Deus, vivendo uma vida de pecado, de pornografia e masturbação. Mas como que eu tenho conexão com Deus no pecado? Deus é santo. Santo. É lógico que Ele vem ao nosso encontro, é lógico que Ele... Mas
Ele não quer que nós fiquemos nessa vida de pecado, e o pecado é isso, o pecado é um rompimento. E já falando aqui que a pornografia e a masturbação são pecados graves, nós podemos ver no catecismo da Igreja Católica. Não sei se alguém já falou isso para você, mas é um pecado grave, que separa a nossa vida de Deus. Não que Ele queira separar de nós, mas que quando eu peco, eu falo assim: Deus, eu não te quero. Está rompido o meu laço com você. Está rompida a minha ligação com você. É por isso que aí é necessário nós irmos ao sacramento da reconciliação, para reconciliarmos com Deus e reconectar a nossa vida à graça de Deus. Entenda? Deus está disponível a todo tempo. Deus quer estar conosco a todo tempo. Mas se eu não quero estar com Ele, ou seja, se eu opto pelo pecado, não tem como eu estar com Ele. Então a pornografia e a masturbação têm esse impacto na nossa vida espiritual, na nossa intimidade com Deus. Além da terceira dimensão, que é o impacto no nosso corpo, no nosso físico. A pessoa que tem o vício da masturbação, né, tem muita dificuldade quando, por exemplo, entra no casamento e aí sofre de várias doenças. De repente entra no casamento com todas aquelas fantasias, né, que vê no filme pornográfico, e acha que o casamento vai ser um filme pornográfico. Acha que todas aquelas situações que acontecem num filme pornográfico vai ser possível ser feito no casamento. Ou seja, que eu vou tratar a esposa como se fosse um objeto, como é feito num filme pornográfico. Ou vice-versa, não é? Entre o homem com a mulher. Ou até mesmo doenças físicas no sentido de que a chamada ejaculação precoce, por exemplo. É comprovado que a pornografia e a masturbação, quando vivido em níveis muito profundos, ocasiona a ejaculação precoce no casamento, e aí ocasiona essa insatisfação mútua dos dois lados. Mas é possível reverter isso? É possível, mas é um processo de luta interna da pessoa que sofre por isso, é um processo da pessoa que está do outro lado de ajudar, é um processo mútuo, né? Mas que a partir do momento que eu me decido em viver uma vida santa, a partir do momento que eu decido compreender a sexualidade, é possível ter a redenção na sexualidade, no corpo, na vida social, na vida espiritual. Mas vocês entenderam o quanto a pornografia e a masturbação impacta na vida da pessoa? Sem falar, meus irmãos, também na situação da depressão, por exemplo, né? É fato também que a pessoa que de repente é viciada na pornografia e masturbação tem uma probabilidade muito maior de entrar numa depressão. Tamanho vazio que vai sendo ocasionado ali pelo vício. Porque você, e eu posso afirmar isso também, você também que de repente tem o hábito da masturbação e da pornografia, você pode confirmar que após o ato, o que acontece? Um grande vazio e desespero às vezes. Você sente o prazer ali momentâneo, temporário, mas logo após vem um vazio. Logo após vem um desespero de rompimento. Isso repetidamente pode ocasionar depressão. Porque são vazios que vão sendo acumulados na nossa vida. Sem falar na brecha gigantesca que abre na nossa vida espiritual. Nós sabemos que são dois ataques que nós sofremos quando nós entramos na pornografia e na masturbação. Primeiro, esse ataque, essa distorção na compreensão da sexualidade. Mas também uma brecha que se abre para que o demônio, o inimigo, entre na nossa vida e influencie as nossas decisões. Quanto mais eu adentro na profundidade do vício da pornografia e da masturbação, mais brechas eu abro para que o demônio venha e tente influenciar a minha vontade. E quanto mais eu vou caindo, quanto mais eu vou me cedendo, a minha vontade vai se tornando fraca, ao ponto de eu ser dominado por aquilo e ser escravo. Mas como São João Paulo II diz, aqui eu quero falar algo bonito para vocês, para nós entrarmos nessa última parte. Mesmo que você esteja, grava isso, mesmo que você esteja no maior fundo, no poço mais profundo
no que diz respeito à sexualidade e afetividade. Mesmo que você esteja já viciado, praticando a masturbação 3, 4 vezes por dia, mesmo que você não vê limites, mesmo que você não vê mais luz, São João Paulo II vai dizer para nós o seguinte, que no campo da sexualidade sempre há um espaço para a liberdade humana. E é fácil provar isso, meus irmãos. Porque mesmo eu naquele momento que eu estava ali num vício profundo, sempre antes de iniciar o ato, eu tinha ali a possibilidade de escolher. É que a minha vontade estava muito fraca. E nós vamos falar isso agora, então, de como sair do vício da pornografia e da masturbação. E um dos primeiros passos é isso, é tornar a vontade forte. Mas para tornar a vontade forte, eu preciso de algumas coisas. Mas sempre há a possibilidade da liberdade. Então você tem a possibilidade da cura, da transformação. Você tem a possibilidade de ser livre. Eu quero aqui com muita alegria falar que, graças a Deus, eu sou livre. Eu sou livre. E você pode ser livre também. Então eu vou partilhar com vocês aqui. Existem várias abordagens sobre isso, pessoal. Existem várias abordagens, existem vários métodos para ajudar a gente na liberdade da pornografia e da masturbação, mas eu quero trazer uma abordagem um pouquinho diferente para vocês hoje aqui. Não que os outros sejam ruins, não, pelo contrário, os métodos que existem para a liberdade de outros irmãos são muito bons. Mas eu quero partilhar daquilo que aconteceu na minha vida, daquilo que fez sentido para mim, lógico, com o auxílio da teologia do corpo também, partilhar essa experiência, que é um pouquinho diferente do que a gente escuta habitualmente. Então, como sair dessa? Como sair do vício da pornografia e da masturbação? Primeiro, grava aí, buscar uma razão para sair dessa. Algo para que eu agarre. Porque querer sair dessa só por sair dessa não vai te ajudar. Querer sair dessa só porque socialmente, só porque de repente alguém falou que é pecado e você, ou que é uma lei, que é uma regra, e você quer cumprir essa regra, não vai te ajudar muito. Querer sair dessa sem algo para agarrar, sem uma razão, vai ser muito difícil. Então a primeira coisa que você precisa para se libertar é buscar uma razão para ser livre. Fazer essa pergunta, poxa, por que eu quero ser livre disso? Por que eu não quero ser um viciado em pornografia e masturbação? Por quê? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é, e tem tudo a ver com esse primeiro passo também, que é buscar descobrir a sua vocação. Qual é o teu chamado nesse mundo, de fato? Qual é o teu chamado? Por que a tua vida? Qual é o sentido da tua vida? Veja, é buscar isso. Qual é a minha vocação? A minha vocação é casar. Sim. A minha vocação é ser padre. Sim, lógico. Essas são as vocações fundamentais de realização da vida. Mas qual é o meu chamado? Para que eu estou nesse mundo? Não, eu não estou aqui simplesmente para trabalhar, comer, beber, dormir. Não, você está nesse mundo, assim como eu estou nesse mundo, para realizar algo em nome de Jesus Cristo, em nome de Deus. Busque então a tua vocação, busca aprofundar nisso, busca entender o teu chamado neste mundo. E o terceiro ponto importante é entender que a cura e a libertação da pornografia e da masturbação passam por dois caminhos. Não dá para querer que apenas uma área da nossa vida seja tocada. Veja, é importante entender isso, que para ser liberto da pornografia e da masturbação, eu preciso primeiro compreender a sexualidade. Por isso que eu falei lá no comecinho da sexualidade como um dom, do corpo que tem um significado. Então, compreender a sexualidade já é um passo gigante para que nós sejamos livres. Porque compreendendo a nossa sexualidade, já vamos ter ali alguns motivos para largar o vício. Entende? E aí a teologia do corpo nos ajuda muito nisso.
Nós vamos ter outros vídeos que vão falar da teologia do corpo, nós vamos ter formações, nós temos um amplo material também aqui no nosso canal que você pode buscar no Instagram, mas a teologia do corpo de São João Paulo II nos ajuda nesse passo de compreender a nossa sexualidade. E, como eu falei já anteriormente, o vício da pornografia e da masturbação abrem brechas para que o inimigo atue em nós. Então é importante entender esses dois processos, da compreensão da sexualidade, mas também da libertação espiritual. Ou seja, eu preciso da oração, eu preciso pedir libertação espiritual através da oração, através do acompanhamento, através da palavra de Deus. É dois caminhos, compreensão e libertação espiritual. Porque existe a influência do maligno sobre nós, sim, mas existe também a minha responsabilidade. Lembrando que eu falei para vocês, no campo da sexualidade, sempre há espaço para a liberdade. E dentro desse espacinho, mesmo que seja mínimo, se eu compreender a sexualidade, eu vou ter forças para lutar contra o pecado. Então, grava esses dois caminhos. Eu vou repetir aqui, né, os 3 passos e dentro do terceiro passo, os 2 caminhos. Buscar uma razão, fazer essa pergunta, por que eu quero sair disso, e buscar essa razão. Depois, buscar e descobrir a vocação, o chamado teu para essa vida, e entender que para ser curado eu preciso trabalhar espiritualmente, acompanhamento, oração, palavra, confissão, sacramentos, mas também o lado da compreensão. A gente gasta muito dinheiro com um monte de coisas, né? Com um monte de tranqueira. A gente gasta dinheiro, até mesmo quem é da igreja, estudando um monte de coisa, né? Livro não sei do que, um monte de coisa. Mas, em geral, a gente gasta muito pouco no estudo da humanidade, no estudo da nossa sexualidade. Pergunto para você tem algum livro que fala a respeito da sexualidade humana? Pergunto para você tem algum livro que fala da humanidade, do que é ser humano? Em geral, nós temos só livros de espiritualidade, que são bons, mas é uma dimensão. Nós precisamos também ter o autoconhecimento. Santa Teresa vai dizer isso. Quem não se conhece, não conhece a Deus. Então, nem adianta eu querer ter espiritualidade se eu não me conheço. Humanidade, espiritualidade, né? Para que nós sejamos curados, nós precisamos olhar para todas as dimensões da nossa vida, entende? E para finalizar este vídeo, que já está um pouquinho longo, eu quero dar uma motivação para vocês, dos benefícios de ser livre da pornografia e da masturbação. Olha, são inúmeros os benefícios, eu quero elencar alguns. Primeiro, a liberdade de poder olhar para outra pessoa sem querer usá-la como objeto. De poder olhar no olho da pessoa sem querer tomar ela para si mesmo. Meu Deus, isso é uma liberdade que eu tenho certeza que você deseja no coração. Outro benefício dessa liberdade é a produtividade. Nossa, quando eu estava no vício, eu tinha muita dificuldade de leitura, muita dificuldade de estudar, preguiça constante, porque daí um vício né, um pecado capital vai tocando no outro ali, vai puxando o outro. Então a minha produtividade era muito baixa no trabalho, no estudo, tudo. Por quê? Porque a força colocada por Deus em mim, na minha masculinidade, de ir ao encontro, de ser dom, de me doar, eu usava no vício, consumindo em mim mesmo. Então aquele que é livre da pornografia e da masturbação ganha produtividade, ganha intelectualidade. É provado também que o vício da pornografia e da masturbação atua na inteligência, diminui a inteligência da pessoa. E nessa liberdade nós somos até mesmo mais inteligentes. Capacidade de compreensão das coisas. Sem falar na felicidade. Na felicidade. Esse é um dos principais benefícios dessa liberdade. A felicidade. Nós nos tornamos felizes. Por quê? Porque nós somos livres. Só é feliz quem é livre. Só é feliz quem é dono de si mesmo. E esse é um dos outros benefícios. Ser livre da pornografia e da masturbação vai te dar a graça de ser dono de si mesmo. Para que aí então você possa se doar aos outros
e a Deus de uma forma plena. Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma vocês. Eu espero que esse vídeo contribua. Veja, não é aqui um curso total sobre o tema. Se Deus quiser, nós vamos preparar algo bem profundo sobre isso, um curso mais amplo, né? Sobre masturbação e pornografia. Mas eu espero que esse vídeo contribua com a tua libertação, com o teu processo de libertação. Eu espero que cada passo que nós falamos aqui ajude no teu caminho. Eu peço também que você, se você gostou desse vídeo, curta aí, né? Compartilhe com mais pessoas, comente no vídeo. Comente alguma situação. Se você não gostou, coloca lá, não gostei também, não tem problema nenhum, né? Importante que você atue conosco aí, gostando ou não gostando, para que a gente possa entender e ver se esse vídeo de fato está sendo frutuoso na tua vida. Eu louvo a Deus por esse momento, agradeço você por ter assistido e até breve. Grande abraço.